mercado americano, para trabalhar no mercado hispano lá, né? Porque Exato. muitas vezes eu fui pelo menos discriminada algumas vezes por brasileiros, nunca por americanos, sabia? E hoje o Intour está diferente. Estou com mais uma convidada, super convidada aqui, edição Brasil, porque estou no Brasil hoje com o meu super parceiro aqui, meu mentor maravilhoso, Adelino. Tudo bem, Adelino? Tudo bem, Jordana, e você? Adelino, hoje a gente está super bem acompanhado, hein? Pois é, ó, tô percebendo. Olha só, a nossa super amiga aqui, super profissional, make-up stylist. É isso mesmo, Michelle Chagas? Beauty artist. Beauty artist. Por que nós estamos com ela? Porque como estamos falando aqui dessa série de como é morar nos Estados Unidos, investir nos Estados Unidos, fazer sucesso, pessoas que têm esse sonho, eu trouxe a minha grande amiga, super profissional, linda, maravilhosa, loira, Michelle aqui, que a gente sempre conversa sobre como ir para os Estados morar, ela já que sempre vai para passear, e eu queria trazer esse olhar dela, né, Adelino, de uma pessoa, de uma convidada Exato. com a gente, para poder fazer algumas perguntas, para a gente interagir e para primeiro trazer para você, às vezes, as perguntas que você tem, porque quando uma pessoa faz perguntas aqui, quem sabe a gente não esclarece para você, principalmente o Adelino, que é um grande empresário e empreendedor, como que é morar nos Estados Unidos, né? Exatamente. Seja bem-vinda, Michelle Michelle. Chagas, uma salva de palmas para a nossa convidada. Michelle, quanto tempo você tem de profissão? 27 Nasceu sendo maquiadora, né? Exatamente. Nascendo maquiadora dos artistas. Você trabalha hoje na televisão, né? Maquiando grandes personalidades. Eu trabalho na TV, uma grande emissora no Brasil, assim. A gente não pode falar não, porque não tá patrocinando, gente, né? Mas, Michelle, e você, né, nós somos amigas há muitos anos e você sempre falou da diferença que é estar nos Estados passeando e você tem um desejo também de lançar a sua carreira internacional. Trabalhar, né, nos Estados Unidos. Trabalhar nos Quem Estados não sonha, né? Não sei, né? Será que é sonho? É uma carreira internacional, né? E por que você acha que é tão importante ter essa carreira internacional? Qual que é o seu grande objetivo? É pensar em morar nos Estados Unidos. Quando você pensa em morar nos Estados Unidos? Eu sempre, desde criança, assistia filmes, né, americanos, essas coisas. A gente vê aquelas coisas de perdidos nos Estados Unidos, em Nova York, né, no Macaulay Culkin. Então a gente Esqueceram de mim. Esqueceram de mim, né? O seriado de CSI Miami. Miami eu sou apaixonada, né? Então eu sempre quis ir para ficar, para morar e construir carreira lá, né? E muito diferente, né, de algumas outras pessoas que simplesmente vão e nunca conheceram. A Michelle já passou algum tempo lá como turista e sempre vai, né, para poder visitar, passear. E você gostaria de ter essa experiência morando lá, trabalhando? Eu gostaria de trabalhar. Só não sei, ainda a gente está vendo, né, os primeiros passos, mas eu sou totalmente leiga no assunto, mas eu tenho vontade de ir para... E hoje o programa está diferente, porque estamos com uma convidada e eu vou abrir para perguntas, então, tanto do Adelino perguntando para a Michelle para a gente também, quais são as dúvidas, né? Nós que moramos nos Estados Unidos. Quantos anos você, Adelino? 19 anos. 19 anos, eu Pouco 16 anos. A gente tem que também abrir uma coisa para vocês. E se vocês escutam a gente falando, nós falando, né? Algumas palavras em inglês, não pense que nós somos metidos, não, porque a gente perde muitas vezes a expressão. Né? Exato, A gente tá falando sobre isso. Exatamente, estávamos conversando sobre isso lá atrás. Você aprende tanta expressão em inglês que para fazer a tradução até para o português, às vezes nem sentido faz, né? Então, muitas vezes tem que... Como que é essa palavra em português? Eu achava que a pessoa era metida antigamente, que eu escutava, sabia? Eu também achava. E aí a gente acaba se tornando aquilo. Então a gente não pode achar. Para do achismo, né? Já acaba aí e já começa a se abrir para um novo. Michelle, você tem alguma pergunta para fazer pra gente? Você sabe que o cara aqui, ele sabe tudo. Você está acompanhando, né? As edições, você falou. E aí eu queria... Né, vamos fazer esse bate-bola, que você que é uma super profissional, tem tudo para já ter os seus vistos certos, já está conversando com o advogado, como você vai realizar isso. Você tem algumas dúvidas de como é viver lá? Tem. O primeiro passo qual é o primeiro passo, né? O que eu tenho que fazer antes de chegar lá, né? O que eu tenho que preparar aqui para ir para lá? E quando chegar lá, o que eu tenho que fazer? Então, no segmento que você está, a área de beleza, eu até tenho uma pergunta para você depois, se for que eu posso perguntar. Isso aí. A área de estética, a área de beleza, de maquiagem, essas questões assim, é uma área nos Estados Unidos que assim, as oportunidades são enormes. Sei, né?
São enormes. Então, eu acho que o primeiro passo para você é conversar com a nossa amiga Jordana, né? Assim, você pode ter oportunidade de ir como investidora, se você tiver dupla cidadania, né, com um país que tem um acordo com os Estados Unidos, mais fácil ainda o caminho. E aí eu disse para você conversar com a nossa amiga Jordana, porque aí ela vai te indicar o profissional correto, qual advogado de imigração, para poder te ajudar a ir lá para os Estados Unidos e ainda continuar tendo esse livre acesso ao Brasil, porque eu acho que é o melhor dos mundos para você, né? Sem perder as oportunidades de ir e vir, né? Até porque você estava contando um medo que você tem, que acontece com milhares de brasileiros, que é o quê? Sim, de ou ser deportado ou ficar lá com medo, né, de qualquer situação, porque tá ilegal. E com visto de turista e acabar chegando e perder o status imigratório, que eles tanto falam, né? Nunca me interessou, esse nunca me interessou. São tantas oportunidades de ir para os Estados Unidos de uma maneira legal, você só precisa se conectar à pessoa correta que vai te indicar o caminho. E isso também a gente faz um adendo muito grande, porque eu sempre trago isso nas redes sociais, no trabalho que nós fazemos no nosso grupo de sócios, né, que é mundial, para as pessoas, esse alerta. Hoje tem empresas que simplesmente não têm, a OAB que a gente fala, né, que está escrito no BARS, e se vendem como advogados. Então tem que ficar alerta aí, porque existe um golpe também, né? Exato. Empresas de assessoria jurídica que, na verdade, acontece qualquer situação, eles estão preenchendo lá como se fosse advogado, chega na hora que dá algum problema, fala, você me pagou Exato, 30, exato. 20, 50 mil, como eu já sei de algumas histórias, mas você tem que procurar um advogado. E aí vai você ter que começar tudo de novo. Então tem que ficar muito ligados, é um alerta que nós fazemos para a pessoa procurar um advogado Exato. que tenha licença, que esteja nesse BARS, né, que é a OAB lá dos Estados Unidos, e que tenha conhecimento de imigração, né? E hoje, Jordana, uma modalidade que tem sido muito explorada por várias pessoas de várias partes do mundo é por qualificação profissional. Olha só a nossa maravilhosa. Então existe esse mercado, e volta mais uma vez o que a Jordana falou, que é algo muito sério e muito necessário de se fazer. Saber se de fato o profissional que está te auxiliando, ele é de fato um advogado licenciado, tá? Para poder cuidar do seu processo, para não ter uma surpresa. A veracidade, né? Exatamente. E existe um checklist, né? Que eu soube, você tem que preencher algumas lacunas. Requisito, exatamente. E aí Preenche uns 10, hein? Você preenche, o que você está fazendo no Brasil ainda, né? Porque nós estamos gravando em Miami. Pois é, talvez seja até mais fácil do que ela imagina realizar esse sonho, né? Exatamente. E, na verdade, quando você vai ver em relação a um profissional que tem um checklist, hoje, pessoas, né, se legalizam sendo tecnólogos, tendo algum certificado, então cada caso é um caso, você nunca pode generalizar, ainda mais você que é uma profissional que tem um vasto currículo, né, que trabalha em grandes emissoras, tem anos no ramo, tem um trabalho reconhecido pela mídia nacional, internacional, então com certeza você vai se encaixar aí, porque eu sei que são mais de 180 tipos. 180 tipos. Quando eu fui para os Estados Unidos, eu achava que tinha só 4. Você sabe quais são? Não. Não, eu achava que você tinha que ou ser milionário para ter o visto de milionário, turista, né, que é o EB5, que muitas pessoas fazem, ou visto turista, e acabar ficando lá e passar do tempo, né, com o status irregular, que chama, ou ir com visto de estudante, que também não pode trabalhar, que é para estudar, ou senão você tinha que casar, né, com um americano, com uma americana para poder pegar o visto. E são mais de 180 tipos que qualquer pessoa que vá procurar, né, eu acredito que vale a pena, e é isso que eu queria perguntar para vocês dois. Vale a pena você investir para ter a informação certa? Para não passar uma vida errada? Sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida. Se eu tivesse hoje esse conhecimento de buscar as informações nas fontes corretas e me conectar com as pessoas corretas, teria salvo muito tempo e dinheiro. Jordana, sim. Com certeza, com certeza. E é isso que a Michelle está fazendo, que eu acho muito legal, né? Com certeza. Está no caminho correto. Estou demorando até hoje, né? Demorei até hoje porque eu sempre tive medo de fazer da forma errada. E o que você mais gosta lá nos Estados Unidos, que você vê que é bem diferente ou disfuncional do Brasil, ou vice-versa? Porque também o Brasil tem as suas, né, os seus ganhos também. Exato. No Brasil eu não tenho do que reclamar, né? Até na minha profissão mesmo. Mas eu acho que a organização, não sei, me parece ser diferente lá do que aqui, assim. Mais organizado? Eu acredito, né?
alguns passeios que eu fiz, assim. Não posso falar que eu trabalhei, porque não, mas em relação ao Brasil. E eu acho que a procura pelo trabalho, pelo nosso trabalho, assim, de latino é muito grande, né? As pessoas Quando amam. eu falo quando eu falo que eu faço, as mulheres ficam doidas. Ah, vamos fazer. Mas, né, como a gente não pode, eu falei, acho que um dia eu vou. Um dia eu vou legalizar para poder ter essa experiência. Exatamente. Eu acho que a valorização lá, brasileiro não valoriza brasileiro aqui no Brasil, valoriza só lá fora. Não sei, tive essa impressão, não posso estar errado. Mas eu acho que é uma coisa que nós, eu e a Adelina, a gente vem batendo muito nessa tecla, né, nessa série de programas, que o quanto também é importante você estar aberto para trabalhar no mercado americano, para trabalhar no mercado hispano lá, né? Porque Exato. muitas vezes eu fui pelo menos discriminada algumas vezes por brasileiros, nunca por americanos, sabia? Existe sim essa questão. E aí, assim, talvez está ligado um pouco à questão, não vou dizer cultural, mas a questão de uma questão de personalidade daquela pessoa em si, daquela pessoa em específico, né? Porque, assim, existem sim brasileiros com caráter duvidoso, com americano também de caráter duvidoso. Sim, isso é em qualquer cultura. Né? Mas, assim, a questão de você explorar a cultura americana, o mercado americano, é porque aí você pesca em um oceano, né? Então, você indo para os Estados Unidos, que é, né, o teu desejo, né, e explorar aí a tua área, você aprendendo o idioma, então você não fica só limitado, porque assim, nós latinos, né, somos vaidosos, a gente acha que somos só nós, mas não, a mulher americana é bem vaidosa também, e assim, essa questão... Elas valorizam demais o trabalho das brasileiras, Como né? chama? Brazilian Wax? Como fala? Brazilian Wax, que é Brazilian Bikini, a depilação então, brasileira que elas querem tanto, né? Os cirurgiões plásticos brasileiros são latinos, muito exato, procurados, né? Essa área da beleza, eu acho que é uma das áreas que mais faturam realmente os brasileiros, porque é o que as americanas elas querem muito, sabia, Michele? Então, se você indo para os Estados Unidos e aí entrando um pouco nessa cultura, aí você não vai ter limite para você conseguir alcançar os seus objetivos, né? São vários anos que você está nesse ramo, então você conhece muito, né, do que você faz, né? E você é uma profissional independente no Brasil? Hoje sim. O seu sonho seria ser uma profissional independente nos Estados Unidos e tem essa vontade de ter uma empresa, de empreender ou de trabalhar para alguém lá? Então, eu primeiro precisaria sentir como vai ser o meu público lá, porque o meu público aqui eu já sei como funciona, preciso entender como vai ser lá. Mas eu gosto dessa coisa da minha autonomia, de poder de me dominar e poder fazer o que eu quero, né? Mas é uma mulher segura de si. Gostaria de conhecer, como eu trabalhei dona de si. Em TVs aqui no Brasil, eu gostaria de conhecer pelo menos uma lá, né? Sei lá, fazer algum tipo... Pra ver como seria... E você tem vontade backstage. E você tem o sonho, você já foi pra quais cidades lá, assim? Você tem o sonho de morar em uma específica? Eu gostei de aventura... Que é na Flórida, pertinho de Miami. Gostei de Pompano Beach. Que é perto também de Miami. Então você só foi na parte de Miami, só que é o calor. Não quer Massachusetts não, pelo jeito, nem Nova York. Nova York. Não, mas Nova York ela tem de ir. Eu gostei mais da Flórida. Tem. Nova York ela vai precisar ir. A questão da moda, as melhores, né, pelo que eu entendo. Eu acho. Nova York eu trabalharia, mas voltaria pra Flórida. Então você gosta do sol, você gosta do calor. Mas olha só, uma das questões mais legais também de trazer dentro do nosso bate-papo, que eu quis, né, fechar essa série que nós estamos falando, é essa situação mesmo, de ter uma pessoa real, uma pessoa que é uma super profissional no Brasil, que tem o sonho de melhorar. Né? Não tem simplesmente, tem tantas pessoas que vão para curar um problema, para curar uma parte financeira e acabam não se planejando. Então eu queria trazer realmente, que eu te admiro muito como profissional, como amiga. Eu sei de todos os desafios que você passa, e principalmente eu sei de todas as suas vitórias, como que você é uma pessoa incrível e que você está procurando fazer o certo mesmo. Você está se conectando com o advogado de imigração, você está sabendo quais são os seus direitos, você já estudou o mercado, inclusive, para saber quais estados. Isso é um processo legal, né? Exato. A gente gostaria que todos fizessem. São as fases, né? Entender o processo. É um processo, né? É o que você está fazendo. Que não é de um dia para o outro. Você tem que fazer tudo. Ter a paciência. Exatamente. Ter a paciência. E assim, por que... Posso fazer uma pergunta para ela? Só curiosidade. O programa é seu. Vamos lá. Curiosidade. Por que esse assim...
pelo pouco que eu entendo, a cidade de Nova York é o centro dessa área da beleza. Por quê? Então, eu acho que Nova York é meio a coisa de São Paulo aqui pra gente, que como que chama? Um centro financeiro, assim, Isso. alguma coisa nesse sentido, né? Então, tudo funciona lá. Nessa área de beleza, de Beleza, maquiagem. moda, tudo. Sério? Tudo é Nova York. Eu sempre Tudo é escuto Nova New York York. Fashion Week, New York Fashion Week. Então, Sempre tudo se escuto. centraliza ali. É a mesma coisa que aqui em São Paulo, assim, que o pessoal centraliza tudo aqui, né? Os eventos grandes, a moda, também é tudo... Então é algo que já é algo já de um período, de anos. E também acredito que tem muita coisa do New York Fashion Week também, né? Que é muito pode famoso. É O verdade. centro da moda, né? Tá tudo ali também. Então Eu deve vejo ser alguma artistas coisa nesse globais sentido, indo né? lá para academias, escolas de fazer. filmagem, maquiagem. Olha, eu vou te dar uma dica, viu? Eu sei que você está assistindo bastante nossos episódios aqui, mas o Adelino, ele é especialista em criar empresas Eu já tava e conversando vender com ele essas sobre empresas. isso, Então, já. se eu fosse você, eu falaria com ele aí, para como às vezes a Pois gente é. abre Começamos uma uma negociação. MC, né? Uma Michelle Chagas. Pois é. Beauty, já Pois é, ó, pensou? conversa com o O site já advogado. existe, então. Então, tá vendo? Conversa com o advogado, quem sabe não é esse o melhor caminho. Não é? Já e aí existe você já o já Michelle pega seu Beauty? mentor aqui, ó. Existe. Ah, então. Michelle Chagas Beauty. Há quantos anos aqui no Brasil? Uns 4 anos. Então, quem sabe não é esse o caminho. Existe um caminho legal para isso. Olha Então, só, tá Michelle. vendo, Jordana? E olha, uma outra coisa que eu queria trazer para o programa também, fora, né, essa convidada super especial, nós estamos aqui com uma equipe incrível do John Christian. E os meninos, gente, a gente estava nos intervalos aqui de um programa e outro, e eles estavam fazendo algumas perguntas. Eu gostaria de saber se alguém da produção tem alguma pergunta também em relação a morar nos Estados Unidos. Vamos ver se tem? O Roger do... Qual que é a melhor forma, tipo, quem tem família? É ir em primeira pessoa ou eu já planejar para ir a família toda? Ale, do Ale. Editar. Então a pergunta do Ale é: o que é melhor para você como ir para os Estados para quem tem família? Se é o pai ou a mãe ir primeiro, né? Uma pessoa só, ou ir a família toda junto? Você responde? Sim. Assim, Jordana, dentro aí do mundo empresarial, tá, Ale? Se você tem um recurso financeiro favorável ou você tem uma dupla cidadania, a melhor maneira é ir você e toda a sua família. Por quê? Porque, por exemplo, se você adquirir uma empresa nos Estados Unidos, você consegue, óbvio, dentro daquilo que a gente conversou nos programas anteriores, né? Existem alguns requisitos que as pessoas precisam seguir. Então, este investimento, ele faz com que você, a tua esposa e os teus filhos vá morar nos Estados Unidos de maneira legal. E aí vocês têm livre trânsito via o Brasil, e os Estados Unidos e o Brasil sem problema nenhum. Até porque assim, uma das coisas que eu mais recomendo às pessoas quando vêm, né, para essa assessoria que a gente faz é, primeiro conheça o estado que você está, né? Por mais que você tenha um visto já, que você já possa morar, residir, venha passar uns 3, 4 meses. Exato. Não compre uma casa logo de primeira. Exato. Por quê, Jordana? Porque muitas vezes a pessoa ela pode vir, comprou uma casa, pagou 700, 800 mil dólares na casa, só que as crianças não vão se adaptar na escola, Exato, não vão se adaptar naquele bairro. As crianças, a família, muitas vezes, né? Eu acredito que vir junto é muito importante, até porque quando você separa um casal, né? Você perde, você tem perdas. E não precisa acontecer isso. A única coisa que precisa acontecer, e aí eu falo que precisa, é um planejamento. Exatamente. Porque se vocês vêm passear, tirar férias, passa a primeira vez 15 dias, um mês, ai, Jordana, mas eu não tenho esse dinheiro para ficar indo e voltando, tudo bem. Então, estuda, né, os lugares, você gosta de estado frio, estado quente, você já está com Sistema de ensino, né? Na nossa consultoria nós ajudamos inclusive a entender um exemplo, em Orlando, quais são os melhores lugares que tem as escolas para as crianças, às vezes a igreja, né? É muito importante a pessoa que tem uma religião estar inserido perto da igreja também, sistema público, Massachusetts, como que funcionam os ônibus lá. Então, eu não separaria o casal, independente se tiver crianças ou não, porém eu estudaria melhor e me planejaria para poder passar um tempo. Mas a grande realidade de quem vai para lá é o contrário, não tem dinheiro e não... 80%, eu acho, né? 80%. Essa realidade tem mudado. Sim, existem muitas pessoas... Se não tivesse dinheiro para manter a família, o que a família faz? Mas é aí que eu falo, né, da parte do planejamento em si. Um programa igual esse que a gente
traz, Mi, é justamente para a pessoa assim, não achar que é impossível, Exato. né? Porque imagina a pessoa, eu já vi casos de pessoas que tinham 3 filhos, já tinham trabalhado 20 anos na televisão, em grandes TVs, vendeu tudo e foi com visto de turista. Ao chegar lá, o que aconteceu? Tinha a possibilidade de mudar o status, porque conseguiu um sponsor, um patrocínio de uma pessoa que assinaria. Só que para você assinar, você precisa pagar um processo migratório, que teria que ser dividido, certo? Essa pessoa, ela decidiu não o fazer para poder simplesmente ficar. E claro, uma pessoa dessa coloca em risco seus 3 filhos, coloca em risco a sua esposa. Exato. Se essa pessoa tivesse se planejado antes, às vezes ela demoraria 1 ano para poder chegar lá, mas teria chego do jeito certo. Você entende? É o que a gente sempre tem falado, Jordana, no nosso programa, a questão do planejamento. De você se planejar e entender assim, eu quero ir para os Estados Unidos. Amanhã não é a melhor opção. Então se planeja em 1 ano, 2 anos. Sim. Porque as coisas a pessoa consegue ter mais tempo para poder organizar tudo, né? E até porque o nosso grande trabalho, né, é trazer essa parte crítica para a pessoa. Será que eles não querem mesmo que a gente vá só porque eles estão lá? Não, não é isso. Se você pensar um pouquinho, se você ponderar, né, Adelino, você vai entender que às vezes você esperar uma situação, ter um profissional junto com você, um profissional que vai poder te assessorar, que seja legalizado, você vai esperar ali uns 6 meses, 1 ano, 2 anos, mas vai valer a pena para uma vida inteira. Exato. Faz sentido? Sim. É a questão de planejamento. Então, assim, você, Michele, tem esse desejo, esse anseio de ir para os Estados Unidos, é se planejar, conversar com profissionais que já estão na área há bastante tempo e entender qual a sua melhor opção. E aí tá, perfeito, já encontrei a melhor opção. Então agora eu vou me preparar para daqui a 1 ano, 1 ano e meio estar lá nos Estados Unidos. Porque até mesmo o processo, você se enquadrou num perfil. Tá, então existe todo um processo. Esse processo de resposta da imigração são 6 meses no mínimo. Sabe, aí depois de 6 meses existe um outro processo. Então é 1 ano, 1 ano e meio para você conseguir resolver toda a solução, toda a situação, né? A resposta é paciência, né? Exato. E fazer o certo. Planejamento. Ai, obrigado, gostou? Ela estava com vergonha, gente, mas ela arrasou, viu? Só maravilhosa, obrigada. Obrigada pelo convite. Sou sua fã. Adelino, obrigada. Muito obrigado. Obrigada pela parceria de sempre. Michele, muito obrigado. Pelas informações. Tá. Prazer tudo nosso. E olha, eu já vou falar pra você, se você gostou dessas feras aqui e também se você acha que esse conteúdo é válido, compartilhe, comece a seguir Michele, comece a seguir o Adelino também, siga o nosso programa nas redes sociais. Esse programa é feito pra você com muito amor, pensando realmente que você pode prosperar, ainda mais se você fizer o certo, com as informações certas, conectados com pessoas certas, salva tempo, salva dinheiro e salva a vida. Te desejo toda a prosperidade. Olha, o próximo programa está maravilhoso também, tudo feito com muito carinho pra você. É o Intour com você aqui nos Estados Unidos e no mundo, viu? Te espero na próxima.